Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre três fundos imobiliários que eu vou investir e por que os fundos imobiliários vão subir bastante nesse ano de 2026. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há 2 anos e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, falando um pouco aqui sobre ativos e mostrando na prática a minha carteira de investimento. Então, iniciando aqui, vamos olhar aqui a subida aqui do IFIX. Dá para ver aqui que nos últimos 6 meses o IFIX subiu 12,38%, então deu uma subida grande aqui no índice dos fundos imobiliários e esses fundos imobiliários vão subir mais aqui até o final desse ano, principalmente porque a taxa Selic hoje em dia está em 15%. E quando a taxa Selic ela cai, que é a previsão para os próximos meses, o IFIX sobe mais ainda. Porque as pessoas pegam o dinheiro da renda variável e quando a taxa Selic sobe, eles investem na renda fixa, porque vão ter uma rentabilidade melhor. Porém, quando o IFIX tende a cair, isso faz com que os fundos imobiliários subam e provavelmente a partir da próxima reunião do cupom vai ter aí uma queda também da taxa Selic. Olhando aqui o gráfico em relação à taxa Selic e o IFIX, dá para a gente ver que sempre que a taxa Selic sobe, o IFIX cai. E quando a taxa Selic ela cai, o IFIX ele sobe, certo? Então, a hora de comprar fundos imobiliários já é nesse período aqui, certo? Agora que a taxa Selic vai subir, já teve uma movimentação antecipada do mercado e fez com que os fundos imobiliários já subissem um pouco e vão subir mais. Porque os fundos imobiliários vão pagar mais do que a taxa Selic e outra coisa, os fundos imobiliários eles podem valorizar também as suas cotas. Então você vai tanto ganhar aí com os seus dividendos, como também ganhar com a valorização da cota. E o melhor momento de investir nos fundos imobiliários foi no ano passado e o outro momento é agora, porque quando os fundos imobiliários subir, a gente não vai conseguir aí comprar a bons preços. Então, vamos olhar aqui também o relatório Focus, que esse relatório ele é divulgado aqui pelo Banco Central, mostrando aqui que a taxa Selic vai cair nos próximos anos, principalmente porque agora teve um controle da inflação e a inflação ela está bem reduzida. Quando a inflação ela está reduzida, não precisa estar uma taxa Selic bem alta, e isso provavelmente vai influenciar bastante nas próximas reuniões do cupom e aí vai cair um pouco a taxa Selic. Mostrando aqui que a expectativa de mercado para esse ano de 2026 é segurar a taxa Selic aqui em 12,25, lembrando que no momento a taxa Selic está em 15, em 2027 10,5 e 2028 10%. Lembrando que quando você investe numa renda fixa, você tende a pagar imposto de renda. Quando você for tirar aquele dinheiro, ele não vai render esse valor total de 12,25%. Você vai descontar aí seu imposto de renda de 15% caso você segure por um longo período. E os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E tem vários fundos imobiliários já de papel que pagam mais do que esses 12,25% isento de imposto de renda. Quando tirar o imposto de renda, vai ficar bem menor aqui o seu ganho aí com a renda fixa. Então, vou mostrar aqui para vocês três fundos imobiliários que eu vou investir esse ano. E lembrando, não é uma recomendação de investimento, é o que eu faço na minha carteira e que está bem interessante no momento. O primeiro, eu vou mostrar aqui um fundo imobiliário de shopping, depois vou mostrar um fundo imobiliário de galpão logístico, vou mostrar também um fundo imobiliário que é de renda urbana, galpão logístico e tem várias características dentro dele. É um fundo híbrido, tá bom? Então, primeiramente, vamos mostrar aqui um fundo imobiliário de shopping, que é bastante interessante, que é o XPML. O XPML, ele é um fundo da XP, um fundo imobiliário que ele é 100% aqui em shopping. Como funciona um fundo imobiliário de tijolo? Explicando aqui por cima, um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo onde a gente compra uma cota e nessa cota de fundo tem vários imóveis, certo? Nesse caso do XPML, tem vários shoppings. Então você compra um valor daquela cota e você consegue receber aluguel de vários imóveis. Por exemplo, uma casa, que é mais fácil de entender. Você tem uma casa, comprou uma casa e aí você bota para alugar. Comprou uma casa por 100 mil, você aluga aquela casa ali por R$ 500.
então você recebe 0,5% ao mês. Porém, nos fundos imobiliários você ganha mais do que isso. Por quê? Porque são imóveis maiores, é shopping, é galpão logístico, é imóveis de renda urbana que é alugado para várias lojas mais caras. Então, a gente consegue receber mais dinheiro com aluguéis de fundos imobiliários do que a gente comprar uma casa, por exemplo. Por isso, existem várias pessoas que são investidores que acabam vendendo seus imóveis, vivem de aluguel e pega aquele dinheiro do imóvel, bota em fundos imobiliários, recebe um valor que consegue pagar um aluguel e ainda sobra dinheiro. Então, está acontecendo bastante isso das pessoas vender os seus imóveis, investir em fundos imobiliários e viver aí do aluguel. Por isso que várias pessoas falam, é melhor viver de aluguel do que comprar um imóvel próprio. Primeiramente, o XPML, que é um fundo imobiliário do tipo tijolo, tipo de shopping, certo? Vários shoppings aí. Então, sua cota está custando R$ 110,52. Você comprando uma cota, você já vai conseguir receber os próximos aluguéis dos próximos meses, tá certo? Nos últimos 12 meses pagou 9,97%, lembrando que é isento do imposto de renda, e o seu PVP está de 1,02%. Seu PVP, quando está acima de 1, quer dizer que ele está mais caro. Porém, para imóvel de tijolo é diferente, certo? Porque os imóveis de tijolo eles tendem a valorizar no decorrer do tempo. Aquele imóvel que valia 100 mil esse ano, no próximo ano está valendo 110. Então, esse PVP aqui tem que levar em conta principalmente quando é fundo imobiliário de papel e não aqui de tijolo. Então, está mais caro no momento, de acordo com o que foi avaliado no imóvel no ano passado, porém a gente não sabe a valorização aí do imóvel nesse ano ainda. Podemos levar em conta o PVP principalmente para fundo imobiliário de papel. E fundo imobiliário de papel acima de 1, então não comprar. Mas de tijolo, aqui você pode comprar, as pessoas levam em consideração até 1,05, tá bom? Liquidez diária de 14 milhões, uma liquidez diária muito boa. Aqui você tem uma facilidade tanto de compra e de venda do seu ativo bem interessante. Acima de 1 milhão, tá tranquilo. Imagina aqui 14 milhões. Descendo aqui um pouco em relação ao XPML, dá para a gente ver que sua taxa de administração dá de 0,55, uma taxa de administração até 1,25 é ok, certo? Sua vacância de 4,20, ou seja, sua vacância quer mostrar quantos imóveis estão desalugados. Por exemplo, você tem lá 10 imóveis e está um imóvel ali sem inquilino. Então, sua vacância é de 10%. E no momento, o XPML está com sua vacância de 4,2%. Uma vacância abaixo de 10% é ok também. Número de cotistas, 633 mil cotistas. Então, muitos cotistas. Por isso que faz com que sua liquidez diária seja bem alta. Valor patrimonial, R$ 108,16. Esse aqui é o valor justo ali do XPML e está distribuindo aqui por mês 0,92 centavos. Se você compra uma cota do XPML, você vai estar recebendo aqui todos os meses de aluguel 0,92. Certo que é variável, mas é menos variável do que um fundo imobiliário de papel que está atrelado ali ao CDI e ao IFIX. Varia bastante esse rendimento, diferente aqui dos fundos de tijolo, que eles são mais fixo. E o valor patrimonial aqui do XPML está no valor de 6 bilhões 33. Então, o valor patrimonial do XPML está bem alto. Um valor patrimonial aqui acima de 1 bilhão já é um fundo bastante grande. Olhando aqui os seus rendimentos, dá para a gente ver que o XPML está distribuindo aqui nesses últimos meses entre 0,86% e 0,84% ao mês. Lembrando da explicação em relação a comprar um imóvel, já dá para ver aqui que a gente consegue ganhar mais dinheiro investindo em fundos imobiliários do que estar investindo aqui, comprando um imóvel e colocando aqui para alugar. Para não ficar um vídeo longo, já vou passar aqui para o segundo. É um fundo imobiliário aqui de galpão logístico que eu também tenho na carteira. Lembrando que eu tenho esses 3 fundos imobiliários na minha carteira de investimento. E vamos olhar aqui o BTLG, que é um fundo imobiliário de galpão logístico que sua cota está custando R$ 102,67, distribuindo aqui nos últimos 12 meses 9,16% isento de imposto de renda. O BTLG está no seu preço justo e sua liquidez diária está maior do que o XPML, está aqui 22 milhões por dia. Então, uma liquidez diária bem interessante, seu PVP está no preço justo e pagando aqui aproximadamente 0,80 e poucos por cento aqui ao mês também. Olhando aqui um pouco sobre o BTLG,
dá para a gente ver que o BTLG ele tem sua taxa de administração de 0,9, uma taxa de administração acima do que o XPML, número de cotistas 438 mil cotistas, então acima de 100 mil cotistas é um fundo bem interessante. Seu valor patrimonial de R$ 102,92, pagou aqui no último rendimento 0,79 centavos e está com um valor aqui patrimonial de 5,49 bilhões. Então, já é um fundo aqui bem grande. Então, é um fundo que eu tenho na carteira e um fundo interessante para investir, certo? Um dos maiores fundos de galpão logístico. Dá para ver que por mês o BTLG ele está pagando aqui 0,76%, 0,77%. Então, é a porcentagem que o fundo BTLG ele consegue pagar aqui de aluguel por mês. No momento, consegue ver que não oscila bastante. Então, bem interessante. E tem sempre a sua data com, que é data de pagamento, que é data com é a data que você tem que estar com aquele ativo na carteira, e data de pagamento é a data que você recebe o pagamento dos aluguéis. O terceiro fundo que eu vou mostrar para vocês aqui é o GARI 11. O GARI 11 é um fundo de base 10, quem tem aí R$ 10 já consegue comprar uma cota desse fundo e consegue receber já os seus aluguéis nos próximos meses. Sua cota está custando aqui no valor de R$ 8,57. Nos últimos 12 meses, pagou aqui 11,62%. Seu PVP está de 0,92. Olhando aqui, já dá para ver que o GARI 11 está aqui com um desconto de 8%. Então, bem interessante. Está um fundo pagando quase 1% ao mês. Sua cota abaixo de R$ 10. Seu PVP com desconto de 8% e sua liquidez diária aqui de 16 milhões. Tudo está bem interessante aqui para o GARI 11 para investir. E eu fiz uma avaliação do GARI 11, vi que estava bastante interessante em relação ao seu relatório gerencial, não tem nenhum problema, teve uma mudança agora nos seus ativos, porém bem interessante ainda, e é um bom fundo para a gente investir aqui nesse ano de 2026. Outras características do GARI 11 é que sua taxa de administração está de 0,94 a 1%. Ele é considerado um fundo imobiliário do tipo híbrido, porque ele não tem só imóveis de renda urbana, como ele também tem galpões logísticos aqui. Tem um valor patrimonial de 9,32, por isso que naquele preço ele está com esse desconto. Tem mais de 100 mil cotistas, distribuindo 0,083 centavos aqui por mês. E o valor patrimonial acima também de 1 bilhão, que está aqui 2,7 bilhões. Então, é um fundo aqui que está bem redondinho, bom para investir também, que eu vou estar comprando aqui também nesse ano aqui de 2026. E está pagando aqui mensalmente aproximadamente aqui 0,94%, 0,92%, então acima de 0,9% ao mês. Então, mais do que você comprar uma casa e colocar aí para alugar. Lembrando que você comprar uma casa e colocar para alugar, você vai ter problemas em reforma, vai gastar mais, você vai ter problemas, inquilino faltar de pagar, vai ter problemas também quando o inquilino sair, você vai parar de receber receita, diferente aqui dos fundos imobiliários, que dá para ver aqui que são vários imóveis. Vamos olhar aqui os imóveis aqui do GARI 11. Olhando os imóveis do GARI 11, dá para ver o tanto de imóveis que tem aqui distribuído em todo o Brasil. E vamos olhar aqui também PML, que o XPML tem vários imóveis também, vários shops. Aqui, só em São Paulo já tem aqui 13 shops. Então, dá para ver aqui que são vários prédios e a gente consegue aí, de certa forma, ter uma melhor previsibilidade aí dos nossos aluguéis. Então, pessoal, foi mais para mostrar para vocês aqui em relação aos 3 fundos imobiliários que eu vou investir nesse ano, lembrando que não é recomendação de investimento, e para vocês avaliar também esses fundos imobiliários, vocês podem ir lá no site de fundamentos, colocar o nome do fundo imobiliário e você vê o relatório gerencial para avaliar completo, para ver se você pode acrescentar ou aumentar suas cotas aí na sua carteira de investimento. Lembrando que o momento certo de compra desses fundos imobiliários foi no ano passado e o outro momento é agora. Precisamos investir agora nos fundos imobiliários, porque depois que ele subir bastante de preço, vai ficar aí um pouco caro para a gente comprar eles. Então, quem puder se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até os próximos vídeos.